Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Sejam todos bem-vindos. Nosso tema, vai dar pano pra manga. América Latina no século XX. Embarque nessa, vamos juntos. Vou apresentar para vocês aqui nossas principais características. Estados Unidos da América Latina, nosso objetivo de estudo. O Big Stick, chamado Grande Porrete. É isso mesmo, não é sacanagem não. Estados oligárquicos. Vamos ver então e principalmente a força e influência americana no século XX na América Latina. Bom lá, interferência dos Estados Unidos na América Central. Eu trouxe para vocês aqui um mapa bem bacana para vocês terem uma visão, de territórios cedidos aos Estados Unidos pelo México entre 1848 e 1853. Aqui é uma região que não era americana. Então estou mostrando para vocês nesse mapa como que foi anexado para os Estados Unidos. Territórios controlados por Zapata durante a Revolução Mexicana, tá, tudo bem. Aqui já aparece primeiras intervenções americanas na América Central, algumas aqui no México, né, na América Central está aqui. Honduras, Cuba, várias, de 1898 até 1962. A 62 vocês viram na aula passada, inclusive, que foi a chamada crise dos mísseis. Olha essa aqui, o Haiti, República Dominicana, Granada, Costa, olha o canal do Panamá, essa região aqui. Aqui também com interferência, Nicarágua, El Salvador. É Guerra Fria. Né? Você tem que ter um controle mesmo desse período e mostrando que você tem uma força militar garantindo, né, a tua influência política sobre os outros países. Países imperialistas, suas razões na América Latina. Então nós temos aqui Inglaterra, num país europeu, país latino-americano, Argentina, Brasil, México, Peru. O que essas influências inglesas no Brasil? No Brasil também. Empréstimos bancários, em trocas de controle de renda, investimentos de infraestrutura, ferrovia, empresas de navegação, água, eletricidade, frigoríficos. Aí você tem Alemanha, Chile, no século XX, hein? Chile, Guatemala, Peru e Venezuela, empréstimos, casas bancárias, ferrovias, comércio, como ganhar dinheiro com a América. Mas aqui olha a França, Caribe, Guatemala, Martinica, Guiana, Haiti, Honduras, México, Costa Rica, São Domingo, Colômbia, o Canal do Panamá também teve antes, nos Estados Unidos, controle de algumas colônias, comércio, serviços públicos, empréstimos, concessão de construção de canal, Canal do Panamá. Vamos ver o outro agora aqui. Agora os Estados Unidos também começa a propor então uma espécie de um imperialismo sobre a América Latina, enfim, a América Central também, até para responder a essas situações aqui. Por exemplo, você tem aqui, o Big Stick era uma frase mesmo, ele pegou, o presidente Theodore Roosevelt, né, ele pegou uma frase de uma espécie de uma lenda chinesa, uma fala popular chinesa que se falava mais assim, fala-se macio e deu um porrete. E ele usou essa expressão, né, esse provérbio, lembrei o nome, provérbio chinês, para explicar como que ele teria que ter uma influência americana sobre a América para expulsar a influência europeia sobre eles. Ele inclusive sai a famosa frase, né, o corolário Doutrina Monroe, que falava assim, América para os americanos. E quando ele disse isso, era literalmente isso, que ele quer expulsar a influência europeia na América e trocar uma influência europeia por outra. E daí que nós vamos entender da onde os Estados Unidos têm tanto recurso, tanto investimento, um país tão desenvolvido. Claro, não é? Desenvolvido baseado em outros países mais pobres, no caso a América, em outros países latino-americanos, né? Então vamos lá. Doutrina Monroe, segundo a qual os Estados Unidos deveriam exercer forte em política externa como forma de deter as intervenções europeias, principalmente britânica, no continente americano. Dessa maneira, os Estados Unidos assumiriam a liderança dentro do continente. Aqui uma imagem bem famosa, o livro de história sempre tem essa imagem, muito famosa. É o Big Stick, a interferência dos Estados Unidos na América, é o presidente Theodore Roosevelt, com a imagem do porrete, Big Stick significa um porrete mesmo. E você vê ele aqui segurando, né, as ilhas do Caribe, como se fossem levando um progresso, né, com tanques de navios de guerra e tudo mais. E ele sobre
sobre essas ilhas do Caribe, mostrando a sua força, influência americana, né? É uma charge da época, de 1904, mas que já era uma crítica, óbvio, né? Mas que mostra bem o interesse, o que é o Big Stick. As intenções dessa diplomacia eram proteger os interesses econômicos dos Estados Unidos na América Latina. A ideologia do Big Stick, ou fale macio e leve um porrete, levou à expansão da marinha dos Estados Unidos e a um maior envolvimento dos Estados Unidos em questões internacionais. Tudo isso conduziu à diplomacia do dólar, que se seguiu à administração Roosevelt e que pode ser encarada como uma versão tardia da diplomacia das canhoneiras. Esse contexto ideológico e econômico foi planejado a construção do canal de Nicarágua, o canal do Panamá, duas grandes obras de porte gigantesco que iriam facilitar o deslocamento de mercadorias estadunidenses para a América Central e, óbvio, cobrar por isso também. A construção não... eu vim aqui, vou construir um canal no seu país para facilitar o escoamento do transporte e tudo mais. Claro, você não tem que pagar por isso. Pagar caro, empréstimos inclusive. E, claro, né, aproximação também comercial. O fale macio e leve um porrete, ele falava o seguinte, olha, o que é esse provérbio chinês, né? Vim aqui numa boa, vim conversar, quero ajudar, vou construir um canal, mas se não quiser, pode na base da violência, é isso que ele quer dizer. Vim na diplomacia, mas se não aceitar, a gente aplica a violência. Era isso, exatamente esse o significado do Big Stick, né? O fale macio ou leve um porrete. Ou leve um porrete, não, fale macio e leve um porrete. América Latina. Durante o século XIX ocorreram na América Latina vários movimentos de independência, liderados pela elite crioulas. Não tem nada a ver com o termo crioulo, como aqui no Brasil. A elite crioula são espanhóis que nasceram já na América, então são americanos, mas que são de influência europeia. Esses grupos dominantes se mantiveram no poder nessa transição do século XIX para o século XX, na América Espanhola, sendo seu apogeu de poder o modelo de Estado deles organizado chamado Estado oligárquico. Então são criados, né, em várias regiões, né, Colômbia, Venezuela, logo após as suas independências, com essa elite crioula que nós estamos falando, né, que são espanhóis que já nasceram na América, né, são americanos de descendência espanhola ou europeia, e eles vão orientar toda a sua organização de Estado logo após a independência com governos chamados governos oligárquicos. Oligo, poucos, arquia, poder. Governos ou poder governados por poucos. Nesses estados oligárquicos, a população maior está sendo excluída, né? Elimina-se elementos de progressistas, né, inserindo o sistema capitalista. Depois, a economia desses estados era um primário exportador, né? Ou seja, a economia fornecia para as potências industriais matéria-prima, então é um desenvolvimento muito atrasado, são países muito atrasados. Esse modelo funcionou nas duas primeiras metades do século XX, fala-se de passagem, e o Brasil também é um estado oligárquico até a década de 30, quando Getúlio Vargas, daí sim, vai fazer um processo de urbanização e de industrialização mais forte no Brasil, e quebrando esse estado oligárquico do café com leite. Para as próximas aulas, não percam. Para essa burguesia não era interessante esse tipo de modelo econômico, então começa a ter choques de interesses entre as classes nessa região. Diante dessa nova conjuntura industrialização, burguesia industrial, proletariado, setores urbanos, então começam a surgir novos grupos, né, nesses países latino-americanos, como o professor falou, Colômbia, Venezuela, né, passaram a ser questionados por esses setores. Na década de 20, o Estado oligárquico começou a enfraquecer na América Latina. Tal processo se deu devido às reivindicações internas dos setores anti-oligárquicos, uma vez que com a Primeira Guerra Mundial os preços dos produtos primários caíram drasticamente. Fechamos aí? Estados Unidos, na América Latina, Big Stick, o que é os estados oligárquicos. Próxima aula damos continuidade para nós finalizarmos aí esse período da América Latina no século XX. Espero que vocês tenham curtido aí junto comigo. Até a próxima aula. Foco nos estudos, galerinha. Força, fé no coração. Valeu!